Bom, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe, eu sou aluno do quarto ano, era da turma 98 também, assim como a maioria do pessoal que foi, e acabei caindo um ano de turma por causa do intercâmbio. Eu vou falar um pouco sobre o intercâmbio aqui do laboratório da professora Stephanie Shore, tá? Não foquei tanto na área de trabalho e pesquisa, mas eu acho que minha apresentação é meio que eu queria que tivessem me falado antes de eu ter ido para lá, sabe? Um pouco do que eu acho que às vezes tem muita apresentação aqui que nossos olhos brilham, falam muita coisa bonita, e a realidade assim, é um pouco diferente, a gente tem que saber lidar com isso por causa de cada laboratório, por causa da linha de pesquisa. Então, como o professor falou mesmo, Frank, tem frustrações ao longo do caminho, tem que saber lidar, você tem que saber procurar alternativas e tudo mais. Então vai ser bem prático, quem tiver alguma dúvida, não sei se é depois ou não, mas só pode no final, então tudo bem. Então, essa mulher aqui é a professora Stephanie Shore, tá? Ela é professora do Departamento de Environmental Health da Escola de Saúde Pública. E esse site aqui é da Escola de Saúde Pública, então eu peguei essa biografia dela e coloquei, e simplesmente grifei o primeiro parágrafo, essa primeira parte, para mostrar a linha de pesquisa dela, né? Então saber que asma e obesidade são importantes problemas públicos de saúde e a prevalência dos dois está crescendo e é muito grande. Data epidemiológica indica que a obesidade aumenta o risco de desenvolver asma, mas a base de mecanismo da asma, acho que a maioria de vocês sabe, é muito ainda estudada, não se sabe direito. E basicamente esse como se fosse o mote principal, e a partir disso ela consegue desenvolver várias linhas de pesquisa, né? Então se a gente for para o próximo slide, basicamente gira em torno desses três grandes eixos do laboratório dela, tá? Asma, obesidade e ozônio, tá? Eu vou falar de ozônio um pouco, mas ozônio é muito relacionado à lesão de pulmão, tá? Então eles usam o ozônio como uma forma de lesionar o pulmão do modelo que a gente vai usar, que é o modelo de ratos, e aí depois verificar as alterações ou qualquer que seja, tá? Então, essa é a tríade. E o que a gente usa de modelo, então, isso para mim ficou muito mais claro no decorrer do ano, não era muito claro quando eu fui para lá, mas a gente tem uma parte teórica muito legal, muito bonita, e para provar essa parte teórica a gente tem alguns modelos, tá? Que são basicamente o que a gente aprende de biomol, os experimentos, o que a gente vai fazer com a nossa teoria. Eu não enfatizei na teoria tanto, e vocês vão ver que eu não vou citar muito a teoria, por quê? Porque cada laboratório muda o enfoque todo ano, tá? Quando eu cheguei no meu laboratório, era uma linha de pesquisa muito voltada, vocês não vão saber, mas célula inflamatória TH17, então IL-17, né, 17 e tal. E agora, por exemplo, esse ano mudou totalmente para microbioma, que foi um novo rumo do laboratório, viram que deu uns experimentos sérios e mudaram um pouco o rumo do laboratório, tá? Então eu só não vou ficar falando muito disso, porque eu acho que cada um que chegar talvez encontre um cenário e vai falar para mim, olha, você falou que era isso, eu estou estudando bactéria aqui, não é bem isso. Então, os modelos que a gente usa, modelo de hiperresponsividade em rato, então lembrando que rato não tem asma, tá? O modelo que a gente usa é o modelo de aumentar a responsividade do rato a alguns alérgenos, exposição ao ozônio por causa do dano que o ozônio causa, e a gente calcula muito dos experimentos usados são com ratos tanto gordos como magros. Então nessa foto vocês olham esse rato gordo e esse rato magro, e a gente pode expor eles a ozônio, a gente pode testar a responsividade desses ratos. E eu trabalhei com esses ratos, então eles hesitam, você pega ele na mão, você mexe com eles, é bem... Isso, Tem um teste para ver se ele consegue se virar sozinho ou não, senão tem que sacrificar, que aí ele já não consegue sobreviver. Que são ratos modificados geneticamente, tá? Então assim, minha apresentação da parte teórica é um pouco essa, eu vou acabar falando muito pouco depois, mas eu queria falar para vocês da parte prática. Então, como que é o dia a dia lá, como que eu faço quando eu chego, com quem que eu falo, o que que acontece lá. Então o meu dia a dia no laboratório era acordar mais ou menos umas 8 horas, tomar aquele café, né? Pegar aquele ônibus, abrir o aplicativo do celular, ver que horas que o ônibus ia chegar no ponto, ir para o ponto de ônibus, chegava por volta de entre 9 e 10 horas no laboratório, tá? O que eu fazia entre as 9 e ao meio-dia variou muito durante o ano, tá? Não é uma coisa muito uniforme, tem dias que eu não fazia nada, tem dias que eu fazia mais, mas no próximo slide eu vou comentar melhor. Meio-dia, horário de almoço, né? Você manda uma mensagem para seus amigos do laboratório, e aí, vamos almoçar, né? E aí, acabou o experimento e tal. Se junta, almoça, volta, fica até umas 5. Acho que a Fernanda até pode falar, não, eu fiquei até mais.
Ele chegava bem mais tarde, ele saía bem mais tarde. Então assim, só para mostrar um pouco que é muito variável, mas eu saía às 5, tá? É um horário de umas 8 horas diárias, tá? Lembrando que, para quem nunca trabalhou com pesquisa, principalmente pesquisa básica, o horário é muito variável. Você pode ir lá e entrar às 7 e sair talvez um dia meia-noite, e entrar às 7 você pode sair umas 11 da manhã, que é razoável para aquele dia. E a gente fazia experimentos e depois que saía do laboratório a gente fazia outras atividades, então cada um fazia o que mais gostava e tudo mais. Esse próximo slide eu acho que é o slide mais importante, eu queria dar mais ênfase nessa minha pequena aula que eu vou dar para vocês. Isso para mim foi o principal que não me foi falado quando eu fui, tá? Que foi uma coisa muito nebulosa e que eu fui descobrindo aos poucos, que eu fui entendendo aos poucos e que eu acho que até a Luísa pediu para eu reforçar esse ano. Isso aqui não é só da Shore, tá? Isso aqui é uma coisa parecida para muito laboratório. A gente chega totalmente sem saber nenhuma técnica de laboratório, geralmente, tá? Nosso grupo, pelo menos, a maioria não sabia. E a gente fica pelo menos uns 3 meses só aprendendo técnica de laboratório, tá? Então, eu cheguei, a minha cabeça era basicamente, eu quero estudar teoria, eu quero saber. E eles falavam pra mim assim, você tem que aprender a fazer técnica. Eu falei assim, mas eu não entendo nem a teoria para aprender a fazer a técnica. Eu falei assim, é o contrário aqui. Você aprende a técnica, depois você aplica a teoria na sua técnica. E esses 3 meses foram chatos, né? Porque aquele começo, então você tinha que seguir o cara mais velho do laboratório, falar assim, olha, para extrair RNA você tem que fazer isso, isso, isso. Para transformar em DNA você tem que fazer isso, isso, isso. Para fazer cirurgia no animal, você primeiro anestesia ele, depois coloca a substância para matar, depois abre, retira o coração, retira o líquido do pulmão, e aos poucos você vai aprendendo isso. E é para se tornar uma técnica muito aperfeiçoada, entendeu? É isso que é o importante, e que na minha cabeça era um absurdo quando eu cheguei, querer colocar a mão na massa, sendo que eu não tinha nenhuma base teórica para saber o porquê que eu estava fazendo aquilo, tá? Isso depende de cada laboratório e tudo mais. De maio a outubro, que é quando você já está com aquelas técnicas bem aperfeiçoadas, vamos dizer, já sabe mexer, é a hora que você começa a colocar a mão na massa. Então é a hora que o pós-graduando do laboratório fala assim, olha, eu estou com um projeto, eu queria que você expusesse esses animais a ozônio, depois de 3 horas você tira, você abre eles, coleta o coração, coleta fígado, coleta alguma parte específica, você congela, que depois a gente vai analisar isso, tá? E o seu trabalho de maio a outubro é um pouco parecido com isso, variando de experimento para experimento, tá? Então assim, é um trabalho às vezes muito físico, muito mecânico, teoria aplicada depende muito de cada laboratório. O da Shore eles deixava a gente ter alguma coisa mais nossa, algum projetinho um pouco mais nosso, tá? Mas é uma ideia muito diferente de você chegar lá, achar que você já vai ter a sua tese de doutorado pronta, a tese de mestrado pronta, só vai colocar a mão na massa e vai sair com um paper publicado, tá? Então, a ideia é a gente aprendendo em continuidade, aprender técnica, para depois, lá no final, talvez pedir um projeto próprio, pedir alguma coisa diferente. E de outubro para o final, é basicamente analisar os resultados que você teve, tanto sozinho como com alguma outra pessoa do seu grupo de laboratório, escrever o final report que a gente tem que entregar até janeiro para o professor-chefe que vocês viram ontem. Então basicamente esse é o cronograma do ano que foi para mim, tá? Lembrando que isso aqui pode variar e tudo mais. Então, próximo. E assim, as técnicas de laboratório do laboratório da Shore. Então, o que eu aprendi esse ano foi muito basicamente o quê? Expor um animal ao ozônio, tá? Então a gente pegava os ratos, a gente expunha controle e o que a gente estava estudando. A gente fazia essa cirurgia em animais. Então o que eu falei, a gente extraía as partes que interessavam. Depois de extrair, a gente podia extrair o RNA, por exemplo, de um pulmão. E a gente poderia produzir o cDNA, rodar um PCR, que é um experimento mais para frente. Ou a gente podia, por exemplo, fazer um Western blot, que foi o que a Fernanda fez e muito no laboratório da Shore. Ou podia contar células, então tudo partindo de uma exposição de animal principalmente. Animal é importante, e a professora Shore trabalha muito com animal, então quase todos trabalham com animal, mas não te exclui se você não gostar. A Fernanda, quando ela chegou, ela, pelo que eu me achou que ia lidar bem com animal, não lidou muito bem em fazer a cirurgia, em extrair, não gostava muito. A professora falou assim, então tudo bem, eu vou te colocar numa parte técnica que não envolve animais, e ela fez basicamente o Western blot, boa parte do ano e muito Western blot. Eu sou aquele amigo esquisito que gosta de pimentar, gosta da pimentada, e estava mais interessado na cirurgia. Mas isso mostra que é um laboratório que tem espaço para duas pessoas bem diferentes. Eu não era esse tipo, né? Então eu gostava mais de animal e tal.
Só para frisar bem aqui, né? E lembrando assim, né? O laboratório se baseia em animais, assim. É melhor se alguém já tiver um pré-interesse, a Fernanda acabou não gostando do meio, mas que já tem um interesse por trabalhar em animal, tem um interesse por essa pesquisa básica, tem um interesse em rodar um projeto próprio baseado em animais, assim. Porque às vezes quando você não mexe com animal, você fica meio limitado a algumas técnicas que mais ajudam os outros do que propriamente você pode ter um projeto próprio só de Western blot. Apesar de você poder ter, mas é mais difícil. Aí, próximo. Aí só um exemplo muito básico, isso aqui é uma foto do laboratório, isso aqui é a máquina de FlexiVan, então o que a gente fazia? A gente fazia uma traqueostomia no rato, a gente colocava essa cânula acoplada a essa máquina, a gente colocava a meticolina em doses crescentes e essa máquina media a resistência da via aérea do rato. Então basicamente o que a gente via, por exemplo, um rato mais obeso teria uma resistência maior à meticolina quando induzido a essa responsividade maior. Então são basicamente mudando essas alterações do trabalho que a gente fazia os nossos projetos. E aí o pessoal vem falar publicação. Primeiro que eu acho, coloquei esse slide, mas eu acho totalmente errado seguir com essa cabeça, tá? Não era meu principal objetivo, não era a publicação, longe disso. Eu acho que não é objetivo ir para lá para falar assim, fiz um ano de iniciação científica, é isso, acabou na minha vida, vou ter uma publicação, residência, vou passar e pronto. Mas como o pessoal cobra, só mostrar um pouco que, por exemplo, o Lucas Chen foi ano retrasado, já tem publicação. O Leandro, tá aqui ó, comigo. O Leandro Benedito também foi ano retrasado também, tá? E mesmo eu e a Ninin também já temos publicação, tá? Então assim, se alguém for falar aí, aquele laboratório publica mais que o outro, no final acho que todos acabam publicando um pouco. Tá? Eu que já fui embora faz o que? 3 meses, já tenho um paper publicado, a Ninin 1 ano já tem um paper publicado. Eu acho que é um razoável número de publicações, vocês vão ver alguns publicam mais, outros publicam menos, mas todos acabam tendo. E aí o que eu acho muito legal, que eu acho que é muito legal do intercâmbio em si, que o meu enfoque foi muito no laboratório, eu vou falar um pouco do extra-laboratorial, tá? Cada um teve uma atividade diferente, eu procurei algumas atividades que me interessavam mais, tá? Eu fiz trabalho voluntário por 1 ano inteiro, então desde fevereiro até dezembro desse ano, eu fiz trabalho voluntário ajudando no hospital de câncer, então eu guiava as pessoas dentro do hospital, levava de um lugar para o outro. Mas não atrapalhava o laboratório? Não, acordava às 6 na segunda, ficava das 6 às 10 da manhã no trabalho voluntário e ia das 10 às 6 da tarde no laboratório depois, tá? Tudo isso conversado, tudo isso é uma questão de conversa com a sua própria PI. Aí eu fiz também essa parte de clown, que na verdade eu ia uma vez por mês dar umas risadas com esse pessoal e também queria melhorar o inglês, falei, uma oportunidade de treinar inglês, falar mais com os outros, achei muito interessante. No final do ano, eu estava muito noiado com esse negócio, preciso aproveitar meu tempo ao máximo e comecei a procurar médicos para seguir mesmo, assim, falei, quero ver um pouco a prática clínica nos Estados Unidos. A gente começou a mandar e-mail, acho que o Rodão também fez algo parecido, eu consegui seguir um médico dentro desse hospital de câncer, né, que é o Dana-Farber, que é um dos maiores hospitais dos Estados Unidos, e fiquei 1 mês, na verdade eu ia 1 vez por semana só, então não é que eu dava um migué no laboratório 1 mês, não, eu ia 1 vez por semana, nesse mesmo horário, das 7 às 11 da manhã, ia lá, seguia o médico, escolhi uma área que me interessava mais, que era Clinical Trials, que era uma coisa de fase 1 que não tem no Brasil, e seguia o médico. Uma experiência que eu achei boa, assim, me mostrou como que o americano atende um paciente, que é aquela coisa de sempre falar, sempre se proteger legalmente, me explicar tudo, e que eu acho que para a sua carreira vale tanto também quanto um paper ou qualquer outra coisa. Aí a gente acabou fazendo 2 cursos por fora, eu não sei nem se está na ordem dos slides, mas a Harvard tem uma Harvard Extension School, que é uma escola que você paga uns cursos por fora, gira em torno de um semestre de $1.000, $600 a $1.000 o semestre, e você pode fazer uma aula com professores de Harvard. Não tem o mesmo peso de estar dentro da faculdade pelo simples motivo de qualquer pessoa que pague consiga fazer essas aulas, tá? Então não é uma coisa que você vai colocar no currículo. Você via muita pessoa lá que não era tão inteligente, mas esforçada e queria ter alguma coisa relacionada a Harvard, como a gente também, né? Óbvio, né? E a gente acabou fazendo um curso, o Macu, principalmente de psicologia no primeiro semestre. Ah não, então vai pro próximo, depois eu volto. Esse. E a gente acabou fazendo um de Cancer Biology no segundo semestre, tá? Esse na BU. Esse o Ciências Fronteiras pagou pra gente, o curso, custava uns $2.000, a gente pediu, eles pagaram. E a gente acabou fazendo 1 vez por semana de noite, 2 cursos de noite, tá? Voltando. No final do ano a gente começou eu e a Andressa, a gente começou com um projeto meio... A gente se envolveu na faculdade com um grupo de latinos, tal, a gente viu que eles tinham um trabalho com os latinos de lá, então oferecer saúde,
E a gente se baseou, falou assim, meu, vamos ver o que tem para os brasileiros da região, né? E aí essa jornada foi assim, durou 1, 2 meses indo pro consulado, conversando com o pessoal do consulado, indo para a igreja, conversando com o pessoal da igreja, meu, o que precisa, como que é a assistência de saúde dos brasileiros, são ilegais, não são ilegais, como é que faz e tudo mais. A gente acabou no final escrevendo um projeto em outubro, com essa professora chamada professora Márcia Castro, que é do Departamento de Global Health and Population, e é um trabalho que até hoje a gente tá em andamento. Então o que a gente fez foi o seguinte, falou assim, meu, a gente não tem nenhuma informação sobre o brasileiro nos Estados Unidos em relação à saúde. A gente pegou o Vigitel, que é um questionário usado no Brasil, falou assim, vamos aplicar esse mesmo questionário usado no Brasil, nos brasileiros de Boston e ver o que muda em relação à doença crônica. Então, come feijão, come verdura, come mais carne de frango, mais carne de porco. A gente acabou aplicando em 190 pessoas, brasileiros que moravam lá, e mais 2 caras da Santa Casa foram para lá, continuaram o nosso trabalho, a gente chegou a 500 e vai começar a análise de dados tanto lá como aqui, e depois talvez fazer alguma outra coisa. A mensagem que fica é muito assim, olha, você consegue no seu tempo livre, às vezes conseguir algumas coisas a mais, tá? Então assim, Estados Unidos é animal por causa dessas oportunidades que ele cria para você. Não é difícil você conseguir oportunidades como essa, como seguir um médico ou como inúmeras outras, tá? Então assim, para mim o que ficou nos Estados Unidos foi isso, cara, o que você quer, você corre atrás. Para fazer esse projeto, a gente escreveu um projeto, eu nunca escrevi um projeto aqui no FMUSP, nem sei como escrever. Você entrava no site de Harvard e falava assim, para escrever só coloque isso. A gente escreveu o projeto, mandou para a professora, ela submeteu, foi aprovado, a gente começou a coletar. Uma coisa muito simples e sem burocracia que a gente tem muito aqui. E aí, para terminar minha apresentação, eu acho que... legal, vocês parecem muito acadêmicos, vocês foram para lá, pesquisaram muito, publicaram muito, nem saíram, nem zoaram, nem viajaram, né? Então, para mostrar algumas coisas assim, realmente a gente fez academia, não deu tanto resultado o meu, mas de outras pessoas deu mais. O bolo que você fez? A gente participou de um campeonato de bolo dentro da faculdade, eu e a Andressa. Ele me meteu dessa. Aí eu falei, meu, vou fazer um bolo formigueiro, que eu acho fácil pra caramba, é só colocar granulado na massa e tal lá. Aí eu coloquei e tal, a gente colocou 300 graus, eu acho que era, e não ia, né? A gente colocou 180 graus. A gente colocou 180 que tava na receita do Brasil. Aí a gente colocou 180 graus, não foi. Eu falei assim, meu, Andressa, ferre-se, vai. Coloquei no 500 lá, explodiu, eu coloquei farinha a mais, ficou isso. Antes ele pôs farinha, porque eu acho que o principal da farinha, ele meteu um copo de farinha, porque não faz isso. A minha torta ficou boa. E aí no final a moral que assim, era Fahrenheit, eu tinha lido em Celsius, eu tava colocando Fahrenheit. E aí realmente a temperatura era muito baixa. E quando eu coloquei no máximo foi que explodiu. Não, isso foi no meio do ano. Aí... Em segundo lugar, tá? A minha torta ficou boa, gente. A gente corta... Isso aí foi que a gente que era o juiz dessa competição. Comeu o bolo. E comeu e Pra mim, né? Mas todo ano os brasileiros ganham, ou nessa ou tem uma outra de verduras. No seu ano foi verdura, no nosso foi bolo. Fez um pudim com chuchu, que não foi chuchu, né? Ficou bom, mas não foi chuchu. E no final essas 2 últimas fotos também, que eu não quero me alongar, uma só pra mostrar que a gente cortava cabelo num cara que era indiano, então ele não importa o que você falava, ele ia cortar, pegar o secador e colocar pra trás a escova. O pessoal parecia um indiano na hora que saía. Eu achava isso muito massa, porque não importava o que você falasse pro cara, o cara cortava igual. E também mostrar que, meu, tem tempo pra viajar, a gente foi pra Califórnia, o pessoal da nossa casa. Então, cara, deu pra aproveitar Nova York, Washington, Califórnia. Foi uma experiência muito legal mesmo. E eu acho que tem mais algum slide, não? Então aí você fica naquela dúvida, né? Devo ou não ir, né? Como esse menino tava na dúvida pra escolher essa poção que ele ia usar no laboratório. Essa foto foi zoeira. Os caras falaram assim, meu, tira uma foto do laboratório, tem que mandar pros caras lá. Ele fez assim, vou tirar assim meio na dúvida, achando que era cientista. Mas só assim, devo ou não ir? Eu acho que todo mundo que está aqui tem que balançar muito o que você quer. Antes de ir, tem que conversar muito com o laboratório, com o pessoal que já foi para o laboratório que você está escolhendo. Eu acho legal ter uma expectativa muito realista com o que você vai encontrar, tá? Isso é fundamental. As maiores frustrações são aquelas pessoas que vão com uma expectativa muito fora do que ela espera. Então assim, esse negócio, vou ter meu projeto próprio, vou publicar um paper sozinho, vou ser ferrado na minha área. Não é isso, tá? Realidade não é assim. Mas a experiência para mim foi super positiva. Se tivesse que escolher de novo, eu escolheria de novo ir para lá.
Faria outras coisas diferentes? Faria. Talvez teria feito algumas coisas antes, outras depois, não sei. Mas faria tudo de novo. Acho que valeu muito a pena. E um grande fator de valer tudo a pena foi que eu fui com os meus amigos, quem já era muito amigo antes. E isso tornou também a viagem muito mais engraçada, divertida. E acho que vocês têm que balancear muitas coisas. E lembrar só dessa questão que o Frei falou do laboratório, vocês têm que se encaixar no laboratório e isso acho que é importante para o decorrer do ano. Esse é o laboratório, só para terminar. Agora, quem saiu foi a loirinha ali da direita. Ela saiu, não está mais. Quem vai vir entrevistar vocês é o japonês ali, que é o David, tá? Essa é a Stephanie Shore, os dois ainda estão. A Helen também tá, ela vai ficar ano que vem. E aí não dá para saber, talvez saia gente, talvez entre gente. A Fernanda pegou um grupo diferente, o meu grupo foi esse. E eu me diverti bastante. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar comigo por Facebook, e-mail, o que for, pode mandar uma mensagem, tá bom?